Fala, gente, tudo certo? Estamos chegando com o nosso Virando o Jogo desta quinta-feira, pós-empate colorado no Beira-Rio. É, isso mesmo. O time de Paulo Pesolano tinha vitória até os 43 minutos da segunda etapa, quando numa falha do Antony. O Antony falhou de novo e o Inter tomou um empate com um gol de Caleri no Beira-Rio. Roger Machado buscou esse empatezinho no final ali, no apagar das luzes, frustrando o torcedor colorado que tinha a esperança de uma terceira vitória seguida, mas nem tudo é ruim. O Inter que não ganhava, não empatava, agora pelo menos não perdeu em casa. Mas temos também o Grêmio, que hoje, lá em Barueri, na Arena Barueri, vai enfrentar o Palmeiras. E aí é outra história. Mas trouxe dois debatedores aqui. Vou apresentar primeiro o cara que é o melhor camisa 9 da comunicação gaúcha, tá? É o cara que, assim, é o primeiro que eu vi chutar de dedão colocado. Ele não bateu de chapa, ele chutou de dedão colocado uma bola na gaveta. Impressionante o que se vê de Rafael Branco na Copa Seg. Boa tarde, Branco. Muito boa tarde, Maurício Borba. Boa tarde ao nosso querido debatedor aqui que está junto no nosso programa. Olha, modéstia à parte a sua, Borba. Não foi de bico, não, peito de pé. De bico sai torto. É melhor de peito de pé. Peito de pé não sai mais forte, sai mais certeiro, né? Ah, a humildade é tudo, né? A humildade é tudo. Mas, agora eu tenho uma outra personalidade que, se eu for elencar tudo, vai faltar tempo no programa. Mas dentre as funções dele, ele é prefeito de Balneário Gaivota, secretário de turismo de Balneário Gaivota, cidadão de Balneário Gaivota, síndico de Balneário Gaivota e um colorado que tá preocupado com o Inter, Giba? Boa tarde, Branco. Cara, eu sou um cara tranquilo, a minha tranquilidade termina quando acaba o último acorde do hino e o Internacional chuta a bola para começar o jogo. Aí acaba a minha tranquilidade. Agora, o que a gente viu ontem foi uma passividade, assim, impressionante, cara. A gente precisa falar sobre a cultura, o apequenamento do Esporte Clube Internacional. O gigante da Beira-Rio virou um território de ninguém, cara. O Internacional não é mais respeitado na sua própria casa, inclusive pelos seus próprios comandantes. Por quê? Eu nunca vi, só vi nos tempos de Odair o Internacional jogar com 4 volantes, né, dentro do Beira-Rio. Mas a gente vai conversar bastante sobre isso, vamos conversar também sobre Grêmio, enfim. Saudade da nossa terra querida de Balneário Gaivota, né? Tô esperando o cara aparecer lá, o cara não aparece mais, né? Não sei se tu tá com algum carném aberto lá pela região, enfim, né? Mas o churrasco aquele tá de pé, vai ser cumprido, depende de uma posição tua. Não, tranquilo. Balneário Gaivota tá nos meus planos, né, de rota. Tá tudo certo. Encerramos um ciclo em Gaivota, os carnês foram todos quitados, tá? O IPTU tá em dia, mas não vou mais quase todo final de semana, com a mesma de 15 frequência, dias, com a mesma com a frequência. amigoria, né? Mas Tá bom. já conversei, né, com quem manda. Tá certo. E não tem problema nenhum, vamos lá. Vamos lá que o churrasco tá garantido. Não, inclusive aquela proposta que eu te fiz, né? Ó, quando tiver vazio lá o imóvel, me avisa quanto que é a diária que eu passo uns dias lá. Tá, Isso aí. Tá, a proposta continua de pé. Mas eu vou cobrar esse churrasco lá em Gaivota. Pode deixar. Nem que seja na passada para Floripa, mas... Vai lá. Vou lá. Sempre bem-vindo. Giba, vamos começar pelo jogo de ontem, tá? Certo. Que o Pesolano, ele dá uma entrevista em que ele fala que o campeonato do Inter é esse, a realidade do Inter é essa. Aquele Inter campeão do mundo, campeão da Libertadores, não é o de agora. O Inter tem uma outra realidade. O torcedor, ele já vinha falando isso há algum tempo. Faltava esse chá de realidade para o torcedor cair na real e talvez o elenco cair na real? Eu acho que
o torcedor já caiu na real faz tempo, faz uns 4 anos que o torcedor já caiu na real, né? A gente fica escutando sempre a questão do estelionato eleitoral que aconteceu no Internacional. Jogo propositivo, o que eu vi ontem foi tudo menos jogo propositivo. Milionários investindo no Internacional, cadê? Não tem. A ciência como uma base para preparar time, nós não temos categoria de base. Ontem o Internacional jogou no Sub-20, cara, e perdeu, tá? Então, assim, cara, tudo que foi prometido não foi cumprido, acabou com o Internacional. Eu tô falando, tu sabes o quanto, eu sou independente, eu não tenho rabo preso, posso falar o que eu quiser. E ontem, eu acho que os 2 pontos que nós perdemos ontem passam um pouco pelo Pesolano, ao insistir com o Aguirre, embora foi dele o cruzamento do gol, ao Aguirre como um reserva do Vitinho. Eu não sei por que ele não insiste no Alex, dá uma chance para o Alex jogar naquele lado ali, de pé trocado, né, para poder... Ontem Bernabé jogou muito bem, não jogou mal, não comprometeu defensivamente, tá? Vitor Gabriel é uma enxadada, uma minhocada, é aquilo ali, não vai melhorar, entendeu? Não é. O meio-campo do Internacional, Vijagra, espetacular, um 5 que sabe armar, precisa de alguém do lado. Paulinho ontem deslocado, fora do lugar dele, onde ele rende mais como segundo volante. Alan Rodrigues, não sei até hoje por que esse cara ainda joga no Inter. Uma contratação equivocada do Internacional. Corre, não faz nada, não produz nada. Alejandro, esforçado, até que ele tirou o pé de uma bola e o Pesolano surtou e botou o Borré. Demorou muito para botar o Carboneiro, o Internacional estava armado, o Roger mostrou aquele modelo do Internacional, né? Cercava, mas tinha um ônibus na frente e ele não conseguia fazer nenhum tipo de infiltração na área. Eu acho que o Internacional, Borba, a gente sabe que isso não vai acontecer, a gente até estava falando um pouco sobre política aqui, fora dos bastidores, cara, mas o Internacional precisa, nesse momento, acho que uma união de grandes dirigentes notáveis, de grandes conselheiros notáveis, que sentem, que estruturem um plano, que consiga levar isso para empresários colorados, identificadamente colorados, para que a gente possa reconstruir o Internacional. E a gente vai levar aí pelo menos de 5 a 10 anos que o Internacional vai passar por um processo de reconstrução para se curar do efeito Barcelos, porque foi devastador. Branco, pegando um gancho do que o Giba acabou explanando... Uma tese, né, cara? Porra. Uma baita tese. Magnífica. Tu concorda que foram 2 pontos perdidos e não um ponto conquistado? Com certeza, jogar em casa, como o Giba falou, foi muito feliz na colocação dele. E ele falou num ponto importante, a categoria de base perdeu ontem. E essa mesma categoria de base está rebaixada para a Série B. Aonde começa o futebol profissional é na base. E o Inter não tem uma base mais. O que o Inter tem que fazer? Exatamente como o Giba falou. Vai ter que se remobilizar todo mundo, trazer os grandes dirigentes, porque acabou o Internacional, acabou. Não existe mais. Os adversários vêm aqui, vêm jogar com o Internacional, jogam à vontade, jogam como se estivesse jogando na sua própria casa. O Internacional não mete mais medo em ninguém. E o Internacional tem que jogar para conseguir 45 pontos. Porque na minha ótica, minha convicção, Giba, o Inter está jogando futebol de Série B. Por que de Série B? Porque o Inter estava rebaixado à Série B. Aquele jogo do Bragantino, se não fosse os estados paralelos. Senão, estaria jogando a Série B. Então, convenhamos, toda a gestão do Alessandro Barcelos é desastrosa durante todo esse período. O que o Inter tem que fazer agora é o quê? É juntar esses cacos aí, cuidar para não cair para a Série B, porque tem times que são piores que o Internacional, mas chega no momento, não pega para capar, o Inter sempre dá aquela tropeçada. Sempre dá aquela tropeçada em casa, perde para times fracos dentro do Beira-Rio, perde pontos e vai fazer falta lá em dezembro. Esperamos que nós não tenhamos que ir para o Beira-Rio
pensar em jogo e resultados paralelos para o Inter manter para a Série B. Pegando um gancho do que o Branco trouxe, do cuidado para a Série B, eu tenho um medo maior ainda, Borba, é que nós temos mais 9 jogos até A Copa, né? a Copa. Parada para a Copa. Parada para a Copa. E nós vamos ter uma abertura de janela. O meu medo é que o Inter esteja numa situação desesperadora e faça uma janela financeiramente letal para os cofres do Inter. Tá? Porque assim, ó, ele vai ter que dar um all-in de novo. Ele já deu um all-in em 2023, quando perdeu a Libertadores. E aí, se ele ganha a Libertadores, ele realmente arruma o Internacional no sentido financeiro. E aí, com a perda da Libertadores, a gente está pagando 24 e 25, a gente está pagando o efeito Libertadores. Pegou 100 milhões, investiu no time e não pagou as contas. Entendeu? E esse efeito, Branco, é devastador, cara, porque a gente vai ver o Internacional jogando, e o campeonato do Inter não é de 45 pontos, Branco. Eu vou me ousar discordar de ti, cara. O campeonato do Internacional é ser melhor do que 4 times. 4 times. Independente de pontos, a gente tem que ser melhor do que 4 times. O resto, cara, senta, acaba com a questão política de eu sou melhor, tu é melhor. Cara, todo mundo é colorado, a gente precisa fazer uma reunificação, uma pacificação política do clube, tá? Para evitar que aventureiros como a gente viu acontecer na gestão, gestões temerárias e complicadas como a gente teve nesses 6 anos, tá? Não sejam mais repetidas no Internacional. O Internacional volte à grandeza que tem, tá? No protagonismo do futebol gaúcho. E a gente vê, a gente até pode fazer o link com o próprio Grêmio. O Grêmio tem a dívida igual do Inter. O Grêmio só não está quebrado porque 2 mecenas botaram dinheiro. Se o Marcelo Max não faz a pseudo-compra da Arena, né, e o Grêmio começa a ter receitas extras que não tinha no seu orçamento, o Grêmio estava com 1 bilhão de dívida também, estava quebrado. Pegar um pouco do que vocês falaram em relação à parte financeira, ao ano do Inter, vocês acreditam em uma tragédia diante do Atlético? Acho que não, cara. Olha, São 2 jogos, né? O primeiro vai ser no Orlando Scarpelli, mando do Atlético, porque a Arena Sicredi não pode receber os jogos da Copa do Brasil, em função de limitação de público e tudo mais. E o segundo jogo é no Beira-Rio. Mas Lembrando você parindo uma bigorna nos 2 jogos, cara. Corda esticada nos 2 jogos, cara. mas o Inter tá assim. Lembrando que o Atlético é um dos times que mais incomodam no Campeonato Mineiro, né? Eu te confesso que eu não me preparei para falar sobre o Atlético, né? Não sei hoje quem é o técnico, quem são as referências. Eu sei que é um clube de empresários, né? Mas assim, o que eu posso te dizer, e o Branco vai concordar, é que o Internacional, cara, vai jogar com a corda esticada. Não tem futebol propositivo nem contra o Atlético, cara. O Internacional hoje não consegue passar um jogo sem tomar um gol. E assim, ó, tu fizeste um comentário, uma menção do Antony, né? 2 pontos importantes. O Antony, no começo do jogo, faz uma defesa dificílima e depois numa cabeçada também, num escanteio que ele defende, tá? E o gol que ele toma é um gol de hesitação de quem está fora de forma, fora de prática, fora de ritmo de jogo. E eu acho que o segundo ponto é que nós deveríamos começar a questionar, embora já está sendo bastante questionado, o trabalho do Leonardo... Jardim? Não. Martins. Martins, que é o preparador de goleiros. Sim. Porque, cara, não é possível. A gente sempre foi celeiro de goleiros, né? cara. Referência de preparação de goleiros. Cara, desculpa te interromper, tá? Tá desculpado. Sobre o Atlético. Vamos lá. O jogador que a gente conhece do Atlético é só o Zeca. Ah, pensei que era o Ricardo Oliveira. O lateral Aposentado ia jogar. esquerdo. Jogou no Mas Inter. Camisa 37. sobre o trabalho do Léo Martins, tá? Vou pegar um exemplo. O Ivan chegou 11 quilos, se eu não me engano, acima do peso, quando ele foi contratado pelo Inter. Quem colocou o Ivan em forma foi o Léo Martins, tá? E o que eu vejo hoje? Uma dispensa burra do Ivan. Uma dispensa burra do Ivan.
Mas o que eu penso hoje? Cara, tu acredita que o Pesolano pode fazer o Inter jogar mais com o que tem? Não tem como, cara. Não tem como. Pegando essa tua resposta, eu acredito que o Léo Martins não tem como tirar mais dos goleiros que o Inter tem. É esse o comparativo que eu faço. Não tem como o Pesolano tirar mais desse time, porque esse time não oferece mais. Infelizmente, tá? E isso não é uma crítica, eu não estou falando que os caras são ruins, mas é que tem coisas que a gente tem que entender que não dá. Então, pela tua teoria, o Grando ou o Breno, no Grêmio de 21, não eram maus goleiros. Eles tinham uma zaga exposta e fragilizada e que fazia com que ele tomasse tanto gol. Pelo teu raciocínio, é isso que tu quer me induzir a acreditar? Que a zaga do Internacional é uma zaga frágil e que expõe o goleiro? Não. O que eu estou dizendo é que o Antony não é o goleiro dos milagres. O Antony não é aquele goleiro... Vamos lá, o Ivan eu acho um goleiro espalhafatoso, tá? Voadorzinho. Exato. Mas no ano passado serviu porque ele fez alguns milagres. Fez. Ok? Verdade. É pênalti, defendeu? O Antony não é esse goleiro dos milagres. O Antony é goleiro de intervenção e volta e meia vai dar suas falhadas. O Rocher, fisicamente o Rocher não tem mais condições. Desculpa. É costela, é tendinose, são inúmeras coisas. Não tem como tu tirar mais desse cara. É por isso que o Internacional não está indo para cima dele para fazer renovação, para deixar ele sair. O Inter precisa de goleiros decisivos. De goleiro que pega... Ok, mas cite 3 disponíveis para a realidade do Internacional. Não, o Inter não tem condições de contratar ninguém. Não tem. Tá? O Nem Inter não goleiro. tem condições de contratar ninguém. Mas é isso que eu tô falando. Eu não posso hoje colocar em xeque o trabalho do Léo Martins, sendo que o material que ele tem para trabalhar não é bom. Ah, cara, eu vou discordar, cara, porque o Pavão fazia um trabalho de excelência, revelou grandes goleiros, treinou grandes goleiros, cara, do Inter. Eu não sei, cara, eu acho que precisava fazer essa revisão, cara. Falando em goleiros, citando o Ivan que não tá mais, o Rocher que tá, o Antony e o Daniel. outro, e O Daniel que saiu, o né? Daniel que saiu. Kehler saiu. Aí, pro torcedor colorado, sente falta, sabe de quem? Do Lomba. Será, cara? Cara, eu acho que o Lomba não chega O tanto. Lomba é da época do Pavão. Eu vi um vídeo esses dias, cara, do Danilo Fernandes. O goleiro certo na hora errada. Exato. É verdade. Porque se o Danilo Fernandes, lá de 2016, estivesse jogando nesse time agora, o Internacional talvez tivesse outra posição. Não, com certeza. O que eu vejo, tá? Mas a falha do Antony de ontem, cara, é de quem não tem ritmo de jogo, cara. Não, Tomada ok, de decisão, ok, ritmo de jogo. ok. Mas assim, o que eu vejo hoje, tá? É que o Inter tá suportando o Rocher na esperança do Alisson vir. Mas seria 27 só, cara. Então tu segura o Rocher até o final do ano, tu já tem Mas o acertado contrato ali. dele é... Mas assim, eu acho que é simplista demais, com o perdão do enfrentamento ao nobre colega, mas eu acho que é simplista demais botar a culpa só no Antony, porque o Internacional teve... o Inter fez o gol no final do primeiro tempo e teve um segundo tempo, cara, que o Internacional não passava do meio campo. Se tu vai jogar num sistema retrancadinho com 2 linhas de 4, tu precisa ter 2 velocistas. Por que tu não botou o Carboneiro, que não jogou na data FIFA, cara, para jogar 45 minutos? E aí tu vem com Ronaldo ainda, o Bruno Henrique tá jogando até o suficiente para entregar, entendeu? Mas, cara, tu tinha que ter 2 velocistas. Eu gostei muito da formação do Inter contra o Santos, com fechadinho no meio, né? Só que o que ele precisava fazer? Ele tem que botar, quando ele vai jogar fora contra o Corinthians agora, por exemplo, vai ter que jogar fechadinho com Vitinho e Carboneiro como 2 velocistas. Não dá para botar Borré e Alejandro. Aliás, o Alejandro fez um baita de uma partida ontem, cara, porque ele jogava de pivô. Vinha só balão, né? Ele dominava a bola,
preparava para quem vinha de trás. Só que o Internacional perdia muita segunda bola. O segundo tempo do Internacional, o Internacional não jogou, cara. Não existiu. Abriu mão, deu a bola pro São Paulo e o São Paulo começou a pressionar. O gol, desculpa, cara, quem estava no estádio ontem sabia que o gol era uma questão de tempo. Ia acontecer, seja numa falha, seja numa bola fortuita. Cara, é aquela famosa randômica, né? Cara, ia acontecer, cara. O que me parece é que o peso, Borba e Giba, eu acho que o Pesolano não tem convicção. Se deu certo do time contra o Santos, jogando lá na Vila, que não é fácil de ganhar, e jogando contra a Chapecoense, por que ele não repetiu o mesmo time? Como o Giba falou, voltou o Carboneiro lá da data FIFA sem jogar. Voltou, repete o time, aí põe o Aguirre lá na frente, não tem cacuete. Não tem. Ele perdeu um gol na cara do Rafael no primeiro tempo. Porque não é dele, Giba. Não é dele, ele já tinha perdido o gol contra o Flamengo. Exato, porque não é dele. Não é dele, cara. Vamos dar um tempo para uma aguinha e vamos, né? Assim como o Inter precisa de cara nova, tem uma instituição que está de cara nova, com um aplicativo de cara nova, e é o Banrisul. O aplicativo Banrisul está de cara nova, mais moderno, intuitivo, fácil de usar e com a tua vida financeira organizada num só lugar e na palma da tua mão. Baixa agora mesmo e abre a tua conta pelo celular. E aqui, ó, pode cortar pro branco aqui, ô Dudu. O branco tá aqui com o cartão dele do Banrisul, né? E para ti que não tem o aplicativo do Banrisul, a gente vai para um rápido intervalo, dá tempo de ir lá, baixa o aplicativo do Banrisul para abrir tua conta. A gente já volta. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Voltando com a segunda parte do nosso Virando o Jogo dessa quinta-feira, quero aproveitar e mandar um abraço, tá? Chico Correia e a Joyce, né? Meus ex-sogros, né? Nosso relacionamento é muito bom e que estavam aí curtindo Virando o Jogo ontem, hoje também estão aí na audiência, então um forte abraço para o Chico e para a Joyce. Gente, falar de Grêmio um pouquinho, né? O que esperar, Giba? Agora tu entra no teu modo isento, tá? O que esperar de Grêmio e Palmeiras? Vou te dar um tempinho para pensar. Branco, começa aí. O que esperar de Grêmio e Palmeiras essa noite? Bom, é jogo dos opostos, né? O Palmeiras, nós sabemos o potencial que ele tem, o time entrosado, Abel Ferreira, toda aquela coisa, toda aquela mística do Palmeiras, como ele tá. Time grande, forte. E o Grêmio, ele vem com mais ascensão, vem muito mais preparado, mais encorpado que com relação ao Inter. Eu acho que o jogo que o Grêmio tem que fazer é o jogo que tem que colocar um caminhão na frente e jogar no contra-ataque. O Grêmio vai ter que fazer isso. Não está proibido o Grêmio ganhar? Não está proibido. O Palmeiras é um excepcional time. E esse mesmo Palmeiras, o Internacional jogou lá e venceu por 1-0, né, o ano passado. Então o Grêmio também tem total chance de vencer, porque eu acho que o time do Grêmio está muito bem montado pelo português, o Luiz Castro. E eu acho que vai ser um grande jogo, uma grande partida. Esperamos uma vitória tricolor no de hoje, Bárbara. A Arena Barueri joga a favor do Grêmio? Cara, eu acho que o gramado do Barueri é sintético também, que nem no Allianz. Então, eu acho que não tem essa diferença. Eu acho que o desafio que o Luiz Castro tem, pegando o ponto que o Branco trouxe, é conseguir preencher o buraco eterno que tem na frente da zaga do Grêmio, né? Talvez o Noriega conseguiu, de uma certa forma, dar um alento nesse buraco, né, na frente da zaga. O Grêmio tem uma carência forte na lateral esquerda depois da lesão do Marlon. O Caio Paulista acho que nem pode jogar porque É do Palmeiras. Tá? Vai jogar com o Pedro Inácio, João Inácio, como é que é o nome Pedro Lucas, eu acho. Pedro Lucas, enfim. E eu vou te ser bem sincero, tá? Sem coloradismo, tá? Com isenção. Eu particularmente acho que o Grêmio, ele tá
um nívelzinho só, um degrauzinho acima do Inter, tá? Ele não tá essa Brastemp toda, né? Como muitos gremistas acham, né? Um abraço pro meu amigo Vini aí, de repente amanhã ele vai dizer que discorda de mim, né, cara? Mas eu vou te dizer que o Grêmio tem uma pedreira pela frente, cara. O time do Palmeiras, aliás, aproveitar, já que eu mandei um abraço pro meu amigo Vini, vou mandar um abraço pro meu genro, que é palmeirense, né? O James Maganho, o Di, lá de Santo André. E eu acho que o Grêmio tem uma pedreira, cara. É uma pedreira, o time do Palmeiras é um time encascudo, é um time frio, cara, é um time que ele parece que não sente o jogo, ele tá jogando, daqui a pouco ele entra no modo economia, daqui a pouco ele vai lá e faz um gol, vai lá e faz um segundo gol. Eu acho que o desafio do Grêmio é esse, cara, é conseguir concentrar ali, né, o meio campo e tentar uma bola, como tu mesmo disse, uma bola meio marota, assim, roubar uma bola e fazendo um contra-ataque, um gol que pode levar os 3 pontos, né. Obviamente que eu estou torcendo para o Palmeiras. Bom, dito isso, Branco, obrigado pela presença, sabe, a casa está sempre aberta, quando quiser voltar, não precisa de convite, só avisar. Então, obrigado por sempre responder o nosso Virando o Jogo. Obrigado, Borba, pelo convite. Obrigado, Giba, por estar falando de futebol aqui. Agradeço pelo convite mais uma vez. E mandar um beijo para a patroa, que é gremista, vai estar de olho no jogo hoje. Beijo, Lu, te amo. Ó. E aí fica para próxima. O homem é rápido, né? Garantiu mais uma noite do Garantiu o alvará, né? Garantiu o alvará. O alvará é tudo na vida, né? Giba, brigadão pela correria. A gente sabe que não é fácil. Vida desse empresário aí que... Não, encaixar os horários é complicadinho. Eu tava até com saudade de vir aqui, cara. Mas é o que eu falo sempre para vocês. Às vezes o deslocamento a gente acaba tomando mais tempo e não consegue. Hoje a gente conseguiu conciliar. Agradeço a oportunidade, né? E estou sempre à disposição dos amigos aí. Né? Pode seguir a gente, @Giba_Colorado lá também. Tá ali. Gurizada, fechamos o Virando o Jogo dessa quinta-feira. Voltamos amanhã, sexta-feira santa, aqui, direto da RS Play, canal 524 da Claro. Se tu não tem Claro, vai lá no site www.rsplay.com.br que tu consegue assistir ao vivo. Valeu! Virando o Jogo. Apoio Banrisul.